Nessa semana nós lemos a Parashá Beshalach. Nessa Parashá, o povo judeu finalmente vai ser libertado de 210 anos de uma escravidão brutal, uma escravidão muito pesada, e vai acontecer nessa Parashá também o grande milagre da abertura do mar, 7 dias depois que o povo judeu finalmente foi libertado do Egito. Eles chegaram no mar, os egípcios se arrependeram de terem libertado o povo judeu, foram perseguir o povo judeu, e o povo judeu estava diante deles, o mar vermelho, intransponível, não tem como atravessar aquele mar, e atrás dele estão vindo os egípcios com suas carruagens de guerra, com seus soldados, suas armas. Então os judeus eles estão apavorados, eles não sabem o que fazer, eles começam a gritar para Deus, e Deus fala: parem de gritar, parem de fazer tefilá, agora entra no mar, é isso que vocês têm que fazer agora. E quando finalmente o Nachshon ben Aminadav, o primeiro Yehudi que teve a coragem de entrar no mar, da tribo de Yehudá, quando ele entrou, quando a água chegou no nariz dele, finalmente o mar se abriu. Tem um midrash aqui muito interessante que vem explicar um dos primeiros versículos da nossa Parashá. Está escrito que Vaikar Moshe et atzmot Yosef imo. Quando o povo judeu está saindo do Egito, o Moshe, ele quis pegar o caixão do Yosef, levar o corpo do Yosef, que Ashbea Ishbia et Bnei Israel lemor, porque o Yosef tinha feito o povo judeu jurar, dizendo: Pakod ifkod Elokim etchem, quando Deus se lembrar de vocês, quando Deus for tirar vocês da terra do Egito, Velitem et atzmotai mizeh itchem, por favor, levem com vocês o meu corpo para que eu possa ser enterrado na terra de Israel. Grande pergunta é, por que tem que trazer essa informação aqui no comecinho da nossa Parashá? Então o Midrash fala para a gente que, na verdade, o grande mérito da abertura do mar foi o corpo do Yosef, o caixão do Yosef. Quando Moshe se aproximou do mar com o caixão do Yosef, aí sim as águas se abriram. O que tem a ver o corpo do Yosef com a abertura do mar? Para a gente responder isso, vamos voltar um pouquinho na história, vamos lembrar tudo que o Yosef passou quando ele estava no Egito, todas as dificuldades. A verdade, começou a dificuldade ainda na casa do pai dele, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos como um escravo. Ele foi levado para o Egito, ele foi comprado por um ministro do faraó chamado Potifar. Dentro da casa do Potifar, parecia que a sorte do Yosef tinha mudado. Ele começou a ganhar poder, ele começou a comandar toda a casa do Potifar, tudo que ele fazia tinha sucesso, e ele, além disso, era um homem muito bonito, que chamava muita atenção. Então parecia que a sorte do Yosef tinha finalmente mudado, mas a esposa do Potifar começou a colocar os olhos em Yosef, começou a querer que ele ficasse com ela, mas o Yosef, ele se recusava. Não foi um teste de um dia, nem de 2 dias, foi um teste todos os dias. Ela tentava convencer o Yosef de ficar com ela, e o Yosef conseguia lutar. Certa vez, o Yosef estava sozinho com ela em casa, e ela investiu com todas as forças, e o Yosef conseguiu mais uma vez vencer, apesar de ser uma mulher muito bonita, muito atraente. Ele quebrou a sua natureza e ele conseguiu vencer. Ele largou o casaco dele na mão dela e ele fugiu, porque ele não queria cair naquela transgressão. Como o Yosef, ele quebrou a natureza dele, então agora o mar, quando ele está diante do corpo do Yosef, é como se o mar dissesse: se ele conseguiu quebrar a natureza dele, eu também posso quebrar a minha natureza. O normal do mar, o normal de um rio, as águas elas correrem normalmente, mas aqui teve um grande milagre, as águas se abriram, a natureza da água mudou. Já que o Yosef quebrou a natureza dele, então o mar agora também vai quebrar a sua natureza. Olha que incrível! Um ato do Yosef conseguiu salvar a vida
de mais de 3 milhões de pessoas. Não só o próprio Yosef, que obviamente, espiritualmente, ele saiu do mundo como um grande tzadik, alguém que passou os testes na vida, mas para todos os descendentes dele, olha quantos benefícios. Isso não é só para o Yosef, isso é para cada um de nós, todas as vezes na vida que a gente consegue vencer a nossa natureza. No meio de uma briga, assim os nossos sábios falam, aquele que fecha a boca no meio da briga, aquele que é humilhado e não humilha de volta, aquele que consegue ver o que é do outro e devolver, ao invés de querer pegar para ele, todos os testes que a gente tem na vida, aquele que consegue passar, ele sobe de nível e não só para ele vai ser o benefício, para o mundo inteiro. Aquele que fecha a boca no momento da briga, ele sustenta o mundo inteiro, ele traz brachá, ele traz vida para o mundo inteiro, pelo mérito que ele conseguiu não se envolver numa briga. Olha que história incrível que aconteceu. Rapaz, ele estava chegando na idade de Bar Mitzvah, uau, meses de treinamento para ler toda a Parashat Shavua do aniversário dele, do Bar Mitzvah dele. Então ele se preparou muito. Quando chegou o dia, ele estava muito nervoso. Ele chega na sinagoga e a família dele tem uma grande decepção. O responsável pela sinagoga se enganou e marcou 2 bar mitzvahs no mesmo dia. Tinha ele e tem um outro rapaz lá. Começou aquela discussão, mas eu marquei antes, fui eu que marquei antes. Ele começou a perceber que vai dar briga, vai ter discussão, a coisa não vai terminar bem. Então esse rapaz, ele vira e fala, eu abro mão, não tem problema nenhum, eu prefiro que tenha shalom, eu prefiro que tenha paz, eu abro mão aqui da leitura da Torá. E foi lá sentar no lugar dele, e ele ficou assistindo enquanto o outro menino fazia a leitura que ele tinha se preparado com tanto esforço. 3 anos se passaram e aquele rapaz, ele estava um dia em casa, véspera de Shabbat, e a mãe dele começou a passar mal. Então, ele tinha alguns irmãozinhos pequenos, o pai ia ficar com os irmãos pequenos, ele foi acompanhar a mãe para o hospital, ela estava com dores no peito muito fortes, e lá no hospital decidiram que ela tem que ser internada para fazer mais exames. Começou o Shabbat, ele não tem mais como se comunicar com o pai, com nenhum outro familiar, e os médicos num certo momento chamam ele e falam, olha, tem aqui um problema cardíaco muito grave, a gente tem que operar ela o mais rápido possível, mas a gente precisa que você dê a autorização para fazer a cirurgia. E agora esse rapaz, com 15, 16 anos, está numa situação, ele não tem como falar com o pai, não tem como falar com ninguém, ele queria perguntar para um rabino o que se faz numa situação dessa, e não tem lá no hospital ninguém para perguntar. Então esse rapaz, ele vai dormir naquela noite, ele mal consegue dormir, ele está muito preocupado. No dia seguinte de manhã, essa história aconteceu lá em Eretz Israel, ele vai lá no hospital, tem uma sinagoga e precisam de alguém que vai ler a Torá, porque não tinha ninguém que lia a Torá. Então quem que vai ler a Torá? Esse rapaz percebe que é a Parashá do Bar Mitzvah dele, aquela mesma Parashá que 3 anos antes ele não teve oportunidade de ler. Agora ele fala, olha, eu posso ler a Parashá do meu Bar Mitzvah, eu acho que eu consigo ler. Naquele dia no hospital tinha uma outra pessoa importante, o Rav Eliashiv Zecher Tzadik Livracha. Durante a noite, no Shabbat, ele também tinha passado mal, a família levou ele às pressas para o hospital. Quando o rapaz de noite, ele soube que o Rav Eliashiv estava lá no hospital, ele tentou falar com o Rav, ai que bom, vou perguntar para ele o que eu faço em relação à operação da minha mãe, mas os familiares não deixaram de jeito nenhum, ele precisa descansar, ninguém vai poder falar com ele. Então, naquele dia ele estava lá no Beit HaKnesset, ele fez a leitura, o Rav Eliashiv estava lá no Beit HaKnesset, escutou a leitura, fez questão depois de chamar ele, parabenizar, uau, que leitura bonita, e o rapaz aproveitou para perguntar para o Rav Eliashiv sobre a situação da mãe dele. O Rav deu uma brachá, falou, pode operar, que tenha muito sucesso, refuah shleimah, uma cura completa, e Baruch Hashem, aquela mulher, ela fez a operação e
ela conseguiu se salvar. Tudo pelo mérito daquele menino que soube abrir mão, que soube deixar passar, que soube fazer shalom para não ter briga, abriu mão de todo o esforço que ele tinha feito, mas Baruch Hashem, isso acabou salvando, alguns anos depois, a vida da mãe dele, aquela leitura que ele não pôde fazer no dia do Bar Mitzvah, 3 dias depois ele era a pessoa que podia fazer a leitura na sinagoga. A gente só ganha quando a gente abre mão das coisas em prol do shalom, para ter paz, para ter harmonia entre as pessoas. Da mesma forma que esse teste do Yosef não foi um teste fácil. Ele quebrou a natureza dele, mas ele conseguiu trazer coisas boas para todo o povo. Assim também, todas as vezes que a gente consegue quebrar o nosso egoísmo, que a gente consegue quebrar a nossa natureza, a gente está trazendo uma grande luz para nós mesmos e para todo o povo judeu. Shabbat Shalom.